Olá, a paz do Senhor, aqui é o pastor Luiz Roldan e estou aqui nessa noite, mais uma live daquela série de lives sobre a vida do cristão solteiro, um grupo às vezes meio negligenciado nas igrejas de uma forma geral. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a vida desse grupo. Hoje eu quero falar algo muito interessante, que é sobre a depressão para esse grupo. Aproveitando aí o Setembro Amarelo, onde há campanhas sobre conscientização da depressão, conscientização da necessidade de um tratamento e de um bem tratar das pessoas para com as pessoas que têm depressão. Coincidentemente, estou de camisa amarela, não foi programado, mas estamos aí. O que acontece? Eu quero falar primeiramente sobre a depressão. A depressão ela é uma doença que ela atinge o cérebro da pessoa, fazendo essa pessoa ter um estado de profunda tristeza, falta de ânimo, falta de alegria, falta de ver sentido muitas das vezes na vida, até mesmo de irritabilidade ou uma melancolia muito grande, falta de autoestima, enfim. Quando nós vamos falar sobre isso, é importante no nosso meio nós tirarmos esse mito de que a depressão ela é indubitavelmente uma ação demoníaca. Não, a depressão ela é uma doença que atinge o cérebro, atinge a parte psicológica da vida do ser humano, como por exemplo a pneumonia atinge o físico, o câncer atinge o físico. Então pode acontecer de ter uma raiz espiritual? Pode, mas a maioria dos casos não é. Então cada caso é um caso. Quando nós vamos falar sobre depressão, o que vai gerar uma depressão na pessoa pode ser um trauma, uma falta de afeto num relacionamento amoroso ou no relacionamento familiar. Pode ser maus tratos sentimentais, maus tratos físicos, pode ser abandono, enfim, falta de amizades. Muitas coisas podem gerar uma depressão numa pessoa. Às vezes um término de relacionamento, como também de repente a perda de um ente querido para a morte. Então, várias coisas podem gerar uma depressão. Quando a gente fala sobre cristãos solteiros, nós estamos falando de um grupo que é um pouco diferenciado, porque muitas das vezes ela não vai ter alguém ali do lado para ajudá-la, como por exemplo uma pessoa casada poderia ter o seu cônjuge para ajudá-lo ou ajudá-la no momento que ela está enfrentando essa doença. É uma doença que para a medicina não tem cura, até onde a gente sabe, né? Eu falo isso porque quem me conhece fala, eu tenho minha suspeita se certas doenças já não têm cura, mas até onde a gente sabe, depressão não tem cura, e pode ser que Deus cure, pode ser que Deus não cure, mas não estamos aqui para entrar nesse mérito nesse vídeo. O que eu quero falar, o que pode gerar depressões e como para certos grupos, dentro desse grande grupo de cristãos solteiros, dividido por faixas etárias, e como que a igreja pode colaborar com o tratamento dessas pessoas. Primeira coisa, de uma forma geral, a igreja precisa entender que essa pessoa é simplesmente uma pessoa que está com uma doença e ela não pode ser demonizada, nem mesmo olhada como repulsa, como um fraco na fé, porque se a gente pensar o seguinte, tudo indica que o profeta Elias teve uma depressão. E a gente está falando do profeta, que quando a gente fala em profeta do Antigo Testamento, parece que já vem logo Elias na cabeça. Então, é logo um profeta muito famoso, onde a gente vê Deus usando muito ele, vê uma intimidade entre ele e Deus muito grande, e não dá para dizer que Deus não estava na vida do profeta Elias, assim como não dá para dizer que porque uma pessoa com depressão no nosso tempo, Deus não está na vida dela. Agora nós vamos ver uma situação que a igreja precisa entender e abraçar essa pessoa, e até mesmo conscientizar as pessoas que
tratamento psicológico não é coisa de maluco, não é vergonha. É igual você ir no médico para tratar uma doença física. Por que você não pode ir no que trata a sua mente? Que no caso o profissional de saúde é o psicólogo. Então, nós precisamos entender que buscar uma ajuda psicológica não é fraqueza. Pelo contrário, uma vez eu fiz um post no Facebook se as pessoas com depressões seriam fracas. Não, são pessoas que estão feridas, pessoas que às vezes estão destruídas por dentro, mas continuam caminhando, continuam seguindo a sua vida, andando em frente, mesmo com todas as suas dores. Quando a gente vai falar sobre pessoas serem atingidas ou, vamos dizer assim, contraírem a depressão, o primeiro grupo que eu quero falar são os adolescentes. Adolescente às vezes é um grupo muito interessante porque é um grupo que tem uma necessidade muito grande de ser aceito. Por isso que às vezes o adolescente ele faz certas coisas, tem certos comportamentos que a gente olha assim. E por que ele tem isso? Porque ele quer ser aceito pelas pessoas, pelo grupo, pela família, ele quer ser bem visto, ele quer se sentir querido e abraçado. Então o adolescente ele é um tipo de pessoa que ele é muito propício a de repente ter alguns problemas emocionais. Primeiro, pode ser falta de afetividade familiar. Às vezes é uma falta de carinho, atenção, boas palavras, incentivo da família podem gerar um sentimento de não ser amado na vida desse adolescente. Pode ser uma falta de vida amorosa, de repente está vendo os amigos das amigas tendo vida amorosa e ele está lá. Então isso tudo pode gerar uma realidade depressiva na vida do adolescente. E aí você vai ver como que a igreja pode ajudar isso. Primeira coisa que tem que acabar nas igrejas é a panelinha. Muita igreja tem essas panelinhas, entendeu? Aquela coisa, grupinhos fechados. Não, a igreja precisa abraçar quem chegar, independente da idade, não é diferente com o adolescente. Então a igreja precisa entender isso. Uma outra coisa é inserir esse adolescente em alguma coisa produtiva, ele se sentir abraçado, ele sentir que estão investindo nele, que estão preparando ele para algo, que estão vendo valor nele. Uma outra situação, a gente já vai para um outro grupo, que são os jovens já maiores de idade, que às vezes estão ali também num relacionamento, ou uma falta de relacionamento amoroso, e isso traz um vazio, traz uma chateação. Você vai para uma outra realidade, que às vezes esses jovens já maiores de idade, que estão ali solteiros, ele vai vir de uma realidade de repente da mesma do adolescente, só que ele já está com mais idade, então a bagagem de problemas emocionais já está maior, já está juntando, né, a bola de neve. E aí você vai para uma realidade que às vezes ele está ali sozinho, querendo se sentir amado, querendo sim ter alguém na sua vida e não tem. Ou ele passou por uma realidade de um término de relacionamento, um término de namoro muito ruim. E isso gerou problemas na vida dele que a gente não sabe, de repente uma traição, isso fez ele se sentir muito mal, desvalorizado, jogou a autoestima dele ou dela lá embaixo, ou então maus tratos emocionais ou até físicos dentro de um relacionamento que se foi ou até ainda está acontecendo. E aí você vai para um outro grupo, que é o grupo também daquelas pessoas que já foram casadas e hoje estão divorciadas. E aí você vai para um grupo de uma pessoa que tem a frustração de ter perdido sua família, às vezes foi traída, foi agredida física, verbal, psicologicamente, não sei. Uma pessoa que foi abandonada ou cometeu um erro e ela gerou o término do casamento, não sabemos. E aí tem toda aquela carga de uma frustração de um casamento quebrado e rompido, que essa pessoa agora está entrando num estado depressivo, até já entrou, e é uma pessoa que às vezes não está se vendo bem fisicamente, às vezes também não está bem fisicamente, na questão estética, ou não está se vendo assim por tudo que lhe aconteceu.
e você vai para uma realidade de essa pessoa também às vezes não sabia muito como se portar para recomeçar a sua vida, e existe certos pensamentos dentro do nosso meio que ela não pode se casar de novo. Então a gente vai pegar pessoas de diferentes faixas etárias e realidades, como também aquela pessoa que hoje já está chegando perto dos 40 e nunca se casou. E aí a solidão está lá em cima. Então a frustração, tá vendo o tempo passar e não tá chegando ao ponto de criar uma família e não se sente amada, ou até teve relacionamentos com alguém, namoros, mas não foi para frente, viu que ninguém lhe deu o valor devido. Então isso tudo pode gerar depressões dentro da realidade das pessoas que hoje não estão casadas. E a gente vai chegar numa realidade que a igreja precisa agir para tratar isso. A igreja pode colaborar, como a gente já falou, incentivar as pessoas a procurarem uma ajuda psicológica, uma ajuda de um psicólogo. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: a igreja ela precisa incentivar as pessoas a levarem sua vida adiante. Porque às vezes a pessoa trava a sua vida pelo desânimo, mas pode incentivar, vai estudar, vai procurar um hobby, vai ocupar sua cabeça, e até mesmo haver aquele aconselhamento que eu acho muito legal, que uma mulher dá isso para as irmãs e um homem dá isso para os irmãos, ou nem que se chame de fora, não sei, mas da pessoa se ver bem, se vestir, se arrumar, sabe, se olhar no espelho e ver ela, criar uma autoestima, mandar ela ver uma atividade física que não vai fazer só bem para o físico dela. É comprovado que a atividade física melhora o psicológico, inclusive é um dos combatentes de depressão. Então a igreja ela pode, outra coisa, inclua essas pessoas no rol de comunhão, de convívio, de situações da igreja, invista nela, não só ministerialmente, mas coloque ela em grupos, faça ela se sentir abraçada, se sentir querida, se sentir amada, ter amizades ali. Porque às vezes a gente pensa muito assim: eu já entreguei fulano na mão de Deus nas minhas orações. E daí? Você fez uma parte, se você não fizer a outra, não adianta de nada. Porque é muito fácil dar 3 tapinhas nas costas da pessoa e falar assim: já te entreguei na mão de Deus, tá, irmão? Tá, mas Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para tratar pessoas. E ter comunhão e amar o próximo também é cuidar dessas pessoas. Porque amar o próximo como a si mesmo, você tem que lembrar, se fosse você ia querer que fizessem o bem por você. Então você precisa querer fazer o bem pelos outros. E isso está ligado a cuidar dessas pessoas, abraçar elas, trazer ela para dentro do rol de convívio e de amizade entre os irmãos. Porque são pessoas que às vezes não tiveram afeto familiar ou perderam suas famílias, e a igreja pode vir a ocupar um pouquinho desse buraco afetivo, familiar que ficou. Ser verdadeiramente uma família espiritual. Porque a gente fala muito isso: faça desse lugar a sua família espiritual. Mas as pessoas do lugar precisam agir como família espiritual dessa pessoa, para não ser somente um discurso de boca para fora. Então nós precisamos entender essas coisas. Podemos ajudar, podemos orientar, podemos falar aí mais coisas sobre esse assunto e tratar melhor esse assunto, que que são as pessoas com depressão no nosso meio. Amém? Então eu espero ter tentado dar uma ajuda aqui e incentivar as pessoas a procurarem ajuda e ajudar umas às outras. Amém? Semana que vem tem mais vídeo, tem mais coisas aí falando aos cristãos solteiros. Amém? Forte abraço. Curta o vídeo,
compartilha. Vou botar no meu canal, vai lá no meu canal Luiz 7, número 7, Roldan, Luiz 7 Roldan. Então se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo. E outra coisa, deixa aqui sugestões de temas para a gente fazer vídeo focado nas realidades do cristão solteiro. Amém? Forte abraço.